designer é especialista em brand e diretora da agência Packaging Brands. Packaging Brands, uma agência de brand com 31 anos de mercado, compartilhará a sua metodologia baseada em duplo diamante, então eu vou falar, para a criação de marcas fortes e relevantes. Com mais de 15 anos de experiência trabalhando com estratégia de marca, sua palestra mostrará um bom processo de branding pode gerar direcionamentos claros para quem desenvolve sites, conteúdo, design no universo WordPress. Caso seja bem-vindo, boa palestra para você. Palmas para ela. Obrigada. Gente, boa tarde. Obrigada pelos últimos estandartes aí, ficaram aí esperando depois desse dia intenso, né? Começou muito cedo, então obrigada por terem ficado. Prometo que vou tentar trazer para vocês só informações relevantes. Não tem nenhuma pretensão de ensinar ninguém a fazer, nem coisas que vocês já sabem, todo mundo trabalha no mercado, enfim, vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Depois da quarta introdução do nosso amigo ali, todo mundo já repetiu, escutou bastante ali. Na verdade, bom, sou a Karen, eu trabalho com branding há 15 anos. Na verdade, eu sou formada em design gráfico, mas me especializei em branding estratégico na Packaging Brands. Sou sócia da minha mãe, então, assim, na verdade, eu estou nessa mentoria com ela muito antes de entrar no mercado de trabalho, tá? A gente desenvolve essa dinâmica de trabalho já há muitos anos. Aquela ali em cima. E esses dois aqui embaixo são os meus motivos para ser tão apaixonada pelo comportamento humano. Estudar a psique humana, os motivadores de consumo, os comportamentos, as mudanças, a psicologia me fascina por causa deles. Então, só um pouquinho para pontuar da onde vem essa paixão. De novo, sem pretensão de ensinar nada para ninguém, isso aqui é uma reflexão para ajudar a gente a alinhar alguns conceitos que vão conduzir a gente através da narrativa. Então, o que é uma marca? É muito mais que um nome, muito mais que um logo, muito mais que um produto. Na verdade, uma marca é uma conjunção de percepções finas que são construídas nas entrelinhas. E aí a gente fala de identidade, de valores, propósito, enfim, design. E a consistência, a coerência em todas essas percepções da forma como elas são construídas é o que fortalece uma marca. E aí, trazendo uma reflexão, será que dá na mesma? Assim, se a gente for falar de diferenciação, né? Do ponto de vista racional, os dois são calçados que cumprem com a função racional de proteger o pet, dar conforto ao longo do dia. Mas a verdade é que não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está, na verdade, discutindo o quanto o conjunto de intangíveis que uma marca consegue construir em volta de um produto diferencia ele ao ponto de um custar, sei lá, R$2.000 e o outro 300, né? Então, assim, uma marca forte, bem posicionada, ela empresta ao usuário do produto uma série de atributos e valores que constituem essa segunda camada de identidade da pessoa. Então, o que as pessoas pensam sobre mim quando elas me veem usando aquele tênis? Quando eu escolho associar a minha imagem a uma marca, porque eu acredito nos valores que ela prega, no propósito dela, na forma como ela constrói a presença dela no mundo, eu estou associando a minha identidade àquela marca. Então as pessoas acabam tomando decisões super importantes no dia a dia muito em função disso. Uma marca bem construída e bem posicionada, ela consegue ir muito, muito, muito além da decisão racional. Ela entra direto no coração das pessoas. Então, por isso que a gente fala que a marca é, assim, bem anglicismos, né? Um gut feeling. Gut feeling é uma expressão americana e a tradução literal é uma emoção visceral. Por que visceral? Porque ela é sentida aqui, no estômago, ou seja, totalmente irracional, do ponto de vista de que a gente não consegue explicar o porquê de uma lealdade tão forte. Então, a marca é uma sensação visceral que uma pessoa tem sobre um produto, um serviço ou uma organização.
E no universo digital, o WordPress funciona como o primeiro momento de contato que a pessoa tem com uma marca. É o primeiro ponto onde essa sensação começa a ser construída e passada adiante para o público. E as marcas fortes, elas conseguem alcançar o coração das pessoas porque elas, de alguma maneira, fazem uma conexão profunda, estabelecem um vínculo emocional que ele é baseado no mapeamento de emoções que estão enraizadas profundamente no subconsciente das pessoas. E por isso que a lealdade ela fica tão cega, entra no nível da devoção. Você vê aí, tem muitas marcas que conseguem construir esse tipo de devoção com os seus seguidores. Star Wars é uma delas. Você tem homens de 50 e tantos anos se vestindo de Chewbacca, de Luke Skywalker, usando o sabre de luz para assistir o filme. Então, isso é porque a marca conseguiu, de alguma maneira, tangenciar um motivador super enraizado no subconsciente das pessoas e aquilo fica uma coisa inquestionável. Então, assim, esse é o tipo de vínculo que a gente busca quando a gente está construindo uma marca e ele é, de novo, pegando o gancho naquilo que a gente falou, construído em base às percepções nas entrelinhas, no design, na navegação, na forma como essa interface é construída para conversar com essas pessoas. Então, essa aqui é uma pergunta bem interessante. Vocês já pararam para pensar o que a marca de vocês, o que falam da marca de vocês quando vocês não estão por perto? A gente não controla o que as pessoas pensam e dizem, não adianta. Mas a gente sim controla os sinais que a nossa marca emite. E é isso que o branding faz. O branding organiza de maneira sistemática todos os conceitos estratégicos que vão representar essa marca para o mundo. E um processo de branding muito bem feito, ele orienta todas as descidas da marca para frente. A Packaging, que é a empresa onde eu trabalho, tem 31 anos criando marcas fortes para pessoas, empresas e produtos. A gente une estratégia e design para dar significado real, valor tangível para as marcas. E hoje eu vou mostrar para vocês a metodologia que a gente usa. Como nosso amigo ali falou, já escutei falar, não é novidade para ninguém. A gente se baseia na metodologia do Design Thinking. Não é inovadora, não é diferente. Na verdade, foi uma metodologia criada para resolução de problemas difíceis. E por quê? Porque ela segue uma cronologia de etapas muito sólida, muito bem estruturada, que fazem com que, invariavelmente, você fazendo o processo correto, você chega numa solução, seja qual for o seu problema. Então, assim, começa pela pesquisa, escuta, tem uma etapa de empatia profunda, extração de insights relevantes que fazem com que você construa uma visão, defina um novo ponto de vista, forme uma estratégia e daí você vai para a criação de uma identidade que vem totalmente enraizada num conceito estratégico. E aí o desdobramento do design, a criação das diretrizes e a implementação do projeto, ela vai de maneira fluida. Por quê? Porque esse primeiro processo foi conduzido com consciência. Então, assim, explicando por que duplo diamante? Tem 2 diamantes ali. O primeiro, a gente fala da construção da estratégia, é sobre empatia. O Design Thinking é 100% baseado na empatia. E aí, pegando o gancho no que meu amigo Carlos falou, que o marketing é 50% psicologia, o branding é praticamente 100% psicologia. Você tem que curtir muito, entender comportamento humano, entender o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem, ler Jung, Freud, tudo isso, porque são insumos para você entender por que as pessoas pensam daquele jeito. Então, na etapa de empatia, você, na verdade, primeiro você faz um diagnóstico, onde você vai estudar a categoria, vai entender quem são os players que estão nessa categoria, você vai entender quais são as tendências de mercado, internacionais, de que forma elas decantam para o mercado nacional, e aí você vai conversar com as pessoas. Vai fazer sondagem, entrevista qualitativa, quantitativa, não importa. O importante é você conversar com pessoas para elencar esses insights e conseguir definir a estratégia da marca. Quando você chega nesse ponto de reformulação do problema, porque muitas vezes o briefing começa de um jeito e depois dessa etapa toda ele muda,
você consegue de novo começar a abrir para a criação. E aí na exploração criativa você vai desenvolver caminhos que vão fazer a materialização visual de toda aquela estratégia que você definiu. Depois disso, escolhe um caminho, o desdobramento do design, da governança, a solução ela vem de maneira muito fácil, muito rápida. Por quê? Porque ela está embasada. Então vamos lá, na fase 1 a gente cruza as necessidades das pessoas com as tendências de consumo e aí a gente consegue extrair os insights que vão orientar a estratégia. O que isso gera para o WordPress? A construção de personas reais e não personas que você imagina que sejam, né? A definição de buyer personas para o produto, ela tem que vir a partir de uma exploração grande, de um contingente populacional de usuários e não usuários, porque você vai definir todos os tipos de cliente que aquela marca vai ter. E a partir disso você define a navegação e o X. Insights de comportamento real, que priorizam a definição do conteúdo, a produção desse conteúdo. O posicionamento, que vai definir personalidade da marca, que é o ponto de partida para a construção de tom de voz e toda a comunicação verbal e visual da marca. E finalmente um briefing objetivo, porque não tem nada pior do que você trabalhar com uma coisa, eu quero um site que seja moderno, ou eu quero uma coisa que seja no tom de azul. É muito vago. Nossa, eu quero que seja elegante. Mas vamos lá, preciso de um pouquinho mais de insumos. Depois que a gente passa para a fase do design, que é, uma vez que a gente definiu estratégia, a gente vai criar as soluções visuais que vão sistematizar a presença daquela marca, tanto no meio digital quanto no físico. O que isso gera para o WordPress? Você vai receber a identidade visual completa. E aí todas as definições que você precisa para trabalhar, paleta cromática, com defesa conceitual, famílias tipográficas, grid de construção, por aí vai. Design system pronto, com botões, com cards, com componentes, voz da marca. E por que isso é importante? Tudo aquilo que a gente falou, né, o nosso amigo há 2 palestras atrás, comentando sobre treinar o robozinho que fale sobre você, que possa escrever por você, tudo isso parte de ter um tom de voz, né? Então, assim, se a marca é você, é muito mais fácil. Agora, e se a marca é um produto, um serviço, você precisa definir uma persona para ele. E, finalmente, os mockups e wireframes, porque sim, num processo de branding completo, a gente cria esses mockups para poder apresentar para o cliente o potencial que essa marca tem. Então, a melhor parte é isso, você já recebe um briefing visual aprovado. Então, decantar é muito mais fácil. Fazendo um deparo, né, um wrap-up daquilo que a gente já falou, a partir de um posicionamento definido e um público mapeado, você vai conseguir definir uma arquitetura e uma navegação de forma mais contundente. A personalidade da marca vai ajudar você a definir o tom de voz e o X-Writing. Identidade visual vai te permitir criar um tema que seja customizado e não trabalhar em cima de um template genérico. As diretrizes vão te dar o CSS, o Design Token. Gente, eu peguei exemplos do mundo do WordPress, mas eu não sou desenvolvedora de sites, então é um pouco para ilustrar. E a estratégia de conteúdo vai te ajudar a definir estrutura de blog, o SEO, os call to actions, tudo isso partindo do princípio que você não vai usar a automação do nosso amigo aqui há 2 palestras atrás. Então, branding e WordPress são complementares, eles andam um do lado do outro, um fortalece o outro, na verdade. Então, a gente tem que poder pedir ou saber identificar e avisar para o nosso cliente quando isso está faltando. Então, assim, vou trazer um exemplo conceitual, tá, do que seria criar um site com e sem estratégia. Então, uma padaria artesanal quer vender online. Cenário número 1, sem estratégia. O cliente vai dizer para você, eu quero um site que seja um e-commerce igual ao da minha concorrência. Aí o desenvolvedor vai lá, procura um template genérico de padaria, beleza, bota no ar. Resultado, o site até funciona, tecnicamente funciona, mas ele não tem identidade. E ele acaba não convertendo porque ele não gera, sabe, engajamento, não gera confiança. Cenário número 2, com estratégica, você vai ter, pensando ali no nosso duplo diamante, você vai ter mapeado quem é o teu público,
famílias urbanas que consomem produtos no bairro, que gostam de se alimentar direito e estão cansadas de consumir produtos que não tenham ingredientes originais. Qual é o insight dessas famílias? Não quero mais produtos industrializados, cansei do pão industrializado, eu agora quero me conectar com quem está fazendo meu pão. Beleza. Como é que isso desce para a estratégia? Você vai ter um posicionamento, pão artesanal com alma caseira. A partir desse posicionamento, você vai definir uma personalidade. Aí, N maneiras de definir personalidade, uma delas arquétipos, por exemplo. Não vamos entrar nisso agora. Mas você pode definir 1, 2, quantos arquétipos você quiser. Partindo do princípio que é uma marca acolhedora, atenciosa, artesanal, ancestral, vocês podem, fazer essas definições para chegar num propósito. Qual é o propósito dessa marca? Resgatar a tradição do pão recém-feito para uma refeição em família, por exemplo. Com esse propósito, vai a definição da identidade. Com paleta cromática, de novo, com conceito, famílias tipográficas orgânicas, manuscritas, porque a gente está representando ali a autoralidade do padeiro que está fazendo pão, uma identidade fotográfica, linguagem fotográfica. Quais são as posições, são imagens de lifestyle, a iluminação é dramática, os ingredientes estão voando, estão em movimento. Gente, 1000 coisas e insumos que vocês podem receber. Tudo isso vai fazer com que vocês não constroem apenas um site, vocês constroem uma experiência e não apenas a venda de pães. Falando de um jeito prático, a implementação do WordPress. Vocês recebem esse kit de elementos e aí, gente, é correr para o abraço. Na home do site vocês vão ter um vídeo hero do padeiro se movimentando, sovando aquela massa com paixão, com vigor. Os produtos, cada pão vai ter uma história, cada pão pode ter um nome, cada pão pode seguir uma receita ancestral de um lugar do mundo. Um pão da Europa antiga, um pão da América Central, um pão vai ter grãos que vieram do altiplano peruano, sei lá, 1000 coisas. E isso vira insumo para o blog, onde você vai falar da receita de cada um dos pães, o processo como ele é feito, conteúdo educativo. A massa de fermentação natural deste pão específico precisa de 5 dias descansando antes dele ser assado. Gente, para quem está criando conexão com a tua marca, isso é ouro, é ouro. E tudo isso vem de um branding bem definido. Checkout com calendário de entrega personalizada, receitas sazonais, entrega em casa, por aí vai. Então, assim, é o mesmo WordPress que vocês vão fazer, com estratégia e sem estratégia. Os resultados são radicalmente diferentes. Então, assim, é muito valioso para vocês trabalharem com estratégia de branding. E aí tem aqui 5 perguntinhas que vocês podem fazer, se quiser tirar foto depois, a apresentação é compartilhada, que vocês podem e devem fazer para o cliente de vocês antes de começar a fazer o WordPress. Então, primeiro, senhor querido cliente, qual é o sentimento que você quer criar nas pessoas? E isso vai muito além de qual é o tom de azul que você quer, Você sai do genérico e você tenta fazer com que ele se conecte no sentimento que ele está buscando provocar nas pessoas. Segundo, senhor querido cliente, quem é o seu público? E o que ele realmente precisa? Qual é a dor dele? Qual é a necessidade? Qual é o maior desejo que nem ele próprio sabe que ele quer? Você consegue mapear isso através do processo de empatia. Porque as pessoas dizem muitas coisas e você vai pescando nas entrelinhas. De novo, a coisa da psicologia. Terceiro, o que te diferencia dos seus concorrentes? O que te torna único, diferente e melhor que os outros? Você anda pelas ruas do bairro, tá cheio de padaria artesanal, vendendo um monte de pão super legal, de várias cores. O que torna o seu diferente? E aí ele vai ter que suar para definir. Isso é posicionamento. Quarto, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela falaria? Definição de personalidade. E aí, todas as metodologias que vocês quiserem usar, tem um monte. Um monte. E finalmente, qual é o objetivo principal de cada página?
é conversão, é informação, é inspiração. Cada página tem que ter um objetivo específico e ela tem que ser construída para atingir esse objetivo. Nada dentro de um site, seja ele com WordPress ou não, pode ser feito de maneira tum-tum. E aí o bônus é que se ele não souber responder, ele precisa de branding antes de começar a fazer o site, né? Isso é assim. E que bom que vocês vão saber identificar isso. Quando o branding e o desenvolvimento caminham juntos, o valor é multiplicado para todos os envolvidos no processo. Começando pelo cliente, porque ele vai ter uma marca coerente e memorável. Aí pegando um gancho naquilo que a gente falou no começo, você não controla o que as pessoas pensam, mas você controla os sinais que a sua marca emite. A melhor forma dele controlar os sinais que ele quer que a marca dele emita é através de um processo de branding que conduz para um site bem feito. E o tal do ROI, que é o retorno sobre o investimento que ele vai poder mensurar. Para você, qual é o valor? Briefings claros, ótimo. Menos retrabalho. E muito mais valor. Vocês vão também trabalhar no longo das produtividade, que não há nada pior do que trabalhar em cima do gosto ou não gosto. Por que você não gosta? Porque não. Porque sim. É terrível isso. Então, assim, a subjetividade, ela mata a criatividade e ela torna o processo extenuante. Com o processo de branding, você vai ter decisões embasadas em estratégia. Você vai poder cobrar melhor. E, finalmente, você vai poder construir um portfólio estratégico, onde quem vem, onde tem baixos, responder, você tem um pensamento estratégico por cada um dos desenvolvimentos. E para o público, qual é o valor? O público vai ganhar uma experiência autêntica. E ele vai, de novo, pegando o gancho naquilo que a gente falou no começo, se conectar de verdade, criar aquele vínculo que ele tem com os... de amor, ó, cara aqui, tá vendo? Gente, fundamental, não dá para você explicar racionalmente. Esse é o poder de uma marca bem posicionada. Então você não precisa ser especialista em branding, mas você deveria trabalhar com quem é. Ou, no mínimo, ser capaz de identificar quando está faltando essa parte no processo. Então, o branding que orienta, ele não é só sobre um visual legal, ele é sobre estratégia. E ele não é só sobre entender o que está falando no mundo, as tendências, ele é sobre criar conexão, desde quando eu vou disparar no coração daquele cara. Não é só sobre fazer sites, é sobre criar sentimentos. Então eu convido vocês a tornar o ambiente digital um lugar onde as marcas não são só vistas, elas são sentidas. Obrigada. Bom, então não vou perguntar para vocês o que eu tenho. Uma das coisas que mais sempre me preocupou no começo da minha carreira foi o lance de ter a minha própria voz para valorizar o trabalho do cliente. Né? E aí chegar a um determinado objetivo para eles. Quando eles tentavam me contratar, era até difícil eles me contratar, porque eu mesmo não sabia identificar o meu brand enquanto a minha própria marca. Então, quando eu vejo em determinado momento você falar que eu adquiri um ótimo portfólio, só o fato dela ter falado tudo que ela falou, que eu gosto, eu ia dizer que essa palestra, que eu acredito. Né? O brand é tão importante para o processo de criação, porque ele fala não só da marca visualmente falando, mas sim do modelo de negócio também, além das conexões. As conexões também passam por um modelo de negócio que não tem como não ser. Então, assim, no processo de brand, para quem não tem 31 anos de experiência com vocês bem na empresa, quem hoje passou a entender a importância do branding, que dica você passaria para eles para inserir branding no trabalho deles com o WordPress? Porque muitos que chegam até aqui não sabem que dá para fazer isso com o WordPress. Não é só para design gráfico,
que é muito comum achar isso, que é só a criação de logo, só a criação de marca. Então, que tipo de dica você daria para quem não tem brand no processo e que faça a advocacia? Vamos lá. Eu acho que para incorporar branding no processo de trabalho é você mudar a forma como você enxerga o projeto quando ele chega. Quando a demanda entra na tua agência ou dentro da tua área de trabalho, você deveria ter ali, nem que seja um modelo de briefing, onde você mapeie todos os conceitos estratégicos que a marca do cara precisa ter, e ele tem que te dizer isso. E se ele não souber responder, você tem que dizer para ele assim, olha só, eu vou fazer, eu vou te ajudar, vamos fazer juntos, ou então vamos procurar alguém que saiba nos ajudar a construir isso. Mas o objetivo do material que eu passei aqui hoje para vocês é justamente esse. Mostrar que vocês não precisam ser especialistas, mas vocês podem, se quiser, se transformar. Vocês podem estudar para incorporar isso na entrega de vocês, porque se tornar um profissional estratégico é sobre isso, é sobre você sair do teu umbigo e começar a olhar o negócio do seu cliente e olhar o sentimento do cliente e do seu cliente. E uma vez que você amplia essa percepção e você começa a ter essa visão macro sobre todo esse sistema, você já se tornou um profissional estratégico. Então, é um caminho natural para quem tem fome de crescer e de ir além. Se você sente desconforto quando você recebe um briefing genérico e você fica angustiado, isso é o primeiro indício de que você está pronto para entrar numa carreira estratégica e você só precisa estudar, o que todo mundo consegue, entendeu? É sobre mudar a forma de pensar. O processo do duplo diamante é uma das 300 milhões de formas que existem para fazer isso acontecer, né? Conversar com gente, enfim, trocar ideia, fazer um curso. Hoje em dia é isso. Que mais? Vamos lá. Eu queria saber se você já tem, que já chega com consciência das necessidades do projeto branding, ou se eles vêm pedindo demandas específicas, eu quero embalagem, eu quero site, e aí você tem que sentar com ele, porque muitos clientes não entendem, você faz as perguntas do briefing e ele sabe esse sentimento. Mas quando eu não posso entender aí pra mim, você acha bom, eu não deixa Então, já foi a época em que cliente chegava super certo daquilo que quer. Hoje em dia é só multinacional, que vem com briefing pronto, né? Eu quero isso porque, como eles têm um negócio importante, volume, eles já mapearam a oportunidade de negócio. Via de regra, hoje em dia que o mercado está mudando, cliente nenhum sabe. Então, eles sempre chegam com uma demanda pontual e você, a partir do teu tino, né, da tua intuição, ou do que você já conhece no mercado, você... acho que esse cara aqui vai precisar de um desenvolvimento a mais. Aí você vai saber, ele tem bala na agulha para financiar? Não, ele não tem. Então talvez eu vou ter que fazer o mínimo para guiar o meu trabalho para eu não ficar perdida. Tem isso. E tem aquele cara que investe, ele não sabe que ele precisa, mas ele vai confiar em você e aí você vai dizer que ele precisa e ele vai fazer. Entendeu? Você tem alguma taxa para educar ele que estima o seu processo gerencial, por exemplo? Olha, eu acho que você tem que conversar muito, eu acho que você tem que gostar do teu cliente, você tem que chamar ele para conversar, você tem que ir na loja dele ou, enfim, usar o produto dele, dar feedback, você tem que ficar realmente interessada naquilo que ele tem para oferecer. Ah, mas eu não sou consumidora. Seja, converse com pessoas que são, entendeu? Vai mapeando tudo que você pode, por quê? Porque quando você entra num processo de branding para ajudar um cliente seu, você faz uma imersão absurda e você aprende tudo sobre o negócio dele. Não tem outra forma de você oferecer um serviço estratégico sem conhecer tudo sobre o teu cliente. Você tem que amar ele. Na Packaging, a Packaging começou como uma agência de embalagem há 31 anos atrás. Quando eu entrei na Packaging há 15, eles já tinham evoluído para branding estratégico para pessoas, empresas e produtos. Mas o que eu amo fazer, Karen, é design de embalagem. Adoro. Branding de produto. Amo, amo.
Se eu pudesse escolher, eu fazia só isso, mas eu não posso, eu faço aquilo que pinta na grade, entendeu? Enfim, agora a segunda pergunta, de que forma você consegue tornar o teu processo de onboarding, né? É assim que chama, quando o cliente é cheio de expressão em inglês, né? Quando você recebe o teu cliente, de que forma entender se ele precisa de branding ou não, você pode ter um formulário, um questionário bem estratégico, onde você obriga o cara a dizer para você todos aqueles conceitos que estão ali, quem é seu público, quais são as necessidades não atendidas dele, de que forma o seu produto ou o teu serviço ou aquilo que você faz vai satisfazer as necessidades desse público, o que te torna único, diferente e melhor, aquelas perguntinhas que estavam ali. Aquilo é tipo básico. Se ele souber responder tudo aquilo, a partir dessas respostas você consegue meio que estruturar um posicionamento, entendeu? Se ele não souber, aí das duas uma. Ele vai pagar para você fazer. 2, ele não vai pagar, você vai fazer de qualquer jeito para você não se perder dentro do teu trabalho, tá? Porque, de novo, não dá para trabalhar sem isso. Não dá. Então, se o cara pagar para você fazer, ótimo. Se não, que essa seja a sua forma de encarar qualquer projeto que você receba a partir de agora. Eu acho que é a melhor coisa que você faz por você. É isso. Ok, gente? Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado.